Então, o nosso entrevistado de hoje é um cara muito especial, um cara que eu admiro já há bastante tempo. E ele é jornalista, muito querido, já trabalhou em diversos veículos de renome no cenário nacional, crítico de cinema com uma análise sempre muito inteligente sobre as obras. Alessandro Giannini já foi repórter da revista 7, editor de cinema da UOL, colaborou durante muito tempo, né, com a equipe do jornal Metro, além de sua passagem pelo jornal o Globo, entre outros. Eu mesmo, sempre que via o nome do Giannini no texto, eu prestava sempre atenção, falava assim, caramba, pô, esse cara sempre dá uma grande aula de cinema, tem várias referências bem bacanas. E assim, é uma honra recebê-lo aqui no programa, Alessandro Giannini. Boa noite, tudo bem com você? Rafa, nossa, eu estou emocionado até de escutar tantos elogios assim, né? Obrigado. E para mim é importante ter esse feedback, porque, enfim, hoje em dia a gente está muito mais conectado, mas antigamente não era assim tão fácil saber que você era lido, enfim. E hoje em dia, por incrível que pareça, várias pessoas que estão aí, não vou citar nomes porque, enfim, não vem ao caso, mas pessoas que já estão trabalhando como críticos, é, em coletivas, em entrevistas, em sessões de cabine, que você também já deve ter participado de muitas, vinham para mim e falavam, cara, muito obrigado por ter me incentivado a ir ao cinema, a escrever, isso é muito legal. Eu acho, assim, para além da paixão pelo cinema que a gente tem, né, e essa parte da interação, enfim, e das trocas também é muito importante. E eu acho que é muito importante, inclusive, porque faz parte do fazer crítico, né? Eu acho que chegou-se no momento em que você tem muita informação, você tem muita crítica e tem pouca troca. Eu acho que é uma coisa quando a gente tem essa possibilidade, é muito legal. Com Enfim, muito certeza. obrigado. Com certeza. Ó, já mandar um abraço aí para um amigo, Alain de Berton. Um beijo, Alain, do Pacarrete, Ah, querido. Um beijo para você. Tá sempre entrando nas figura nossas lives. incrível. Não, um grande cinéfilo ali. Entrevistei ele, um grande Sim, cinéfilo. Um homem de um coração gigante. Ele fala mais dos filmes dos outros do que do próprio. Eu já ouvi até essa frase da galera. É um cara muito bacana. Espero, aguardando o seu próximo filme, hein, Alain? Show de bola. com certeza. Então, Ale, seguinte, vamos começar aqui a nossa pauta. Tá divertida a nossa pauta. Show de bola. Seguinte, é uma pergunta que eu sempre faço, é uma pergunta padrão para todo mundo. Eu quero saber como é que surgiu o desejo de ser crítico de cinema. Você chegou na época da faculdade assim, e falou: ai meu Deus, o que eu vou fazer na minha vida? Ah, vou ser crítico de cinema, amo o que eu faço. Conta um pouco dessa sua trajetória nessa que eu chamo dessa camada audiovisual, né? Crítica de cinema. Legal. Tem duas coisas aí. Eu era muito jovem, eu ia muito ao cinema, mas eu ia muito ao cinema mainstream, né? Enfim, via muito Disney, via muito os filmes das majors e tudo mais. Por outro lado, embora você tivesse uma oferta grande de cinema francês, o chamado alternativo, né? Fora do circuito, como se chamava antigamente, você tinha críticos, você tinha Paula Vartuk no Estadão, você tinha o Rubens no Estadão, você tinha o Edmar Pereira no Jornal da Tarde. Então, assim, por outro lado, eu também lia, eu gostava muito de ler jornal. E o que eu fazia, muitas vezes, era cortar essas críticas e colocar e guardar num caderno, que infelizmente eu não tenho mais, eu não sei, eu tinha até acho que antes do meu primeiro e único casamento, né? Eu tinha esse caderno e tinha assim críticas do Rubens sobre cineastas franceses, tinha
textos que o Jornal da Tarde tinha os direitos do New York Times, então eu me lembro que tinha um legal. texto do crítico da época, que era o Vincent Canby. O Vincent Canby falando sobre o primeiro Star Wars, né? Falando com a famosa comparação com o Faroeste. Irado. Então, assim, eram duas coisas que entrelaçavam. Então, a primeira coisa era ir no cinema, né? Mesmo vendo as coisas de mainstream, e por outro lado, lendo. Então, assim, eu tinha muita vontade de fazer o que o Rubens fazia. O Rubens foi uma grande referência para mim. Oi? Deu uma E travadinha. depois ele se tornou um grande amigo, inclusive. E era um cara com todo aquele jeito flamboyant dele, ele era um cara que tinha um conhecimento fenomenal, ele tinha um conhecimento de cinema muito profundo, assim, ele via muita coisa, né? Ele respirava cinema. E aí tinha todas essas outras, o Edmar, com quem depois eu fui trabalhar, enfim, eu tinha essas referências, né? Então, para mim, e tinha uma coisa muito engraçada, Rafa, que era assim, eu não sei se você conhece o Zappa, tinha a famosa frase dele, né? Que todo crítico de rock todo crítico de música é um roqueiro frustrado, né? Porque o cara não conseguiu brilhar, enfim, né? se alisar como roqueiro, então o cara ia escrever sobre rock, que era muito comum, né? Você tinha as figuras lá da Rolling Stone e tudo mais. E eu, fazendo essas relações muito jovem na minha cabeça, falei, bom, se eu não conseguir entrar no cinema, porque eu prestei e só tinha a FAAP e a USP de curso no Brasil na época, quando eu tinha 18 anos, eu estou com 53, faço as contas, né? Eu não consegui entrar, eu passei da primeira fase, mas na segunda eu fiquei em 26º, então nunca que eu ia conseguir. E aí eu falei, bom, eu vou prestar cinema e vou prestar jornalismo. Na pior das hipóteses, eu escrevo sobre cinema. Isso é o que aconteceu. Eu entrevisto, eu sempre faço a pergunta para todo mundo aqui. O Celso Sabadin, seu amigo de crítica de cinema, é uma figuraça também. Ele contou uma história muito engraçada. Ele falou, Rafa, eu fiz tudo para dar errado e deu certo. Ele fala assim, deu tudo para dar errado e deu certo. Um beijo pro Celso Sabadin, meu querido amigo. A gente teve um papo divertidíssimo. A gente foi falando, ficou quase 2 horas falando. O Celso Sabadin é uma figuraça. O homem que exibe Cinderela Baiana na sala de aula. Ele exibe Cinderela Baiana. Ele realmente tem métodos e técnicas. Não, ele é sensacional, é uma figuraça. Mas show de bola, pô, bacana. Eu comecei também com o Carlos Alberto Matos, com vários críticos de cinema aí ao longo dessa temporada de projetos loucos que eu invento. E, pô, é muito bacana saber, assim, como é que vocês começaram e tudo mais. E isso daí é bem bacana. E tem muita gente que escuta a gente, não só aqui, né? Escuta a gente aqui, ou nos outros programas que eu faço também. E a galera anota, pega referência. E também começa um pouco assim. Eu cortava também críticas de vocês. Pô, eu vi muita crítica tua no Globo, vi muita crítica do Rodrigo Fonseca, do Mário Abad, da Susana Shield, André Miranda, Daniel Schenker, Simone Zuccoloto, poxa, tanta gente legal que escreve sobre cinema, o Merten, o Zanin, é tanta gente, né? É um universo gigante de vocês. E eu falo para eles o seguinte, Jenny, para vocês, né? Que vocês também são artistas pra gente, né? Produzir um texto bonito, bacana, reflexivo também, tipo, a gente quer tirar foto. Eu entrevistei o Miguel Barbieri Júnior ontem, ele falou, pô, eu fiquei página que as pessoas querem tirar foto comigo. Claro, cara, pô, você é uma referência, né? Então isso é muito bacana, claro, isso é muito divertido. Isso é show de bola. Então vamos passar aqui pro segundo ponto, que é o seguinte. Ale, seguinte, com o avanço da tecnologia, a informação virou algo instantâneo, né? Onde todos meio que exercem seu lado jornalista, às vezes de qualquer forma, né? Em relação aos novos conteúdos, plataformas, tipos de interação sobre cinema,
né, nesses lugares que falam sobre cinema. Você acha que isso, de alguma forma, melhora ou piora a produção de conteúdos sobre a sétima arte? E mais, tem espaço para todos os tipos de falas, gosto? E mais, como você enxerga o papel da crítica cinematográfica hoje? Olha, Rafa, esse é um assunto muito sério para mim, tanto que eu estava conversando com uma amiga esse fim de semana sobre isso, sobre essa história de crítica, né? Dos tipos de crítica que a gente tem. E é uma coisa que eu estava lendo ultimamente muito e vendo os vídeos do David Bordwell, Sim. que é enfim, ele é uma referência aqui no Brasil. O Ismael dava muitos textos dele e livros dele no curso que ele dava aqui no cinema, né? Não sei se até hoje ele enfim, emprega na bibliografia, mas eu estava lendo alguns textos dele e estava vendo umas palestras que ele deu no YouTube, enfim. Ele já está aposentado da Universidade de Minnesota e além de ser um crítico acadêmico sensacional, ele é um cara que ele estuda muito esse movimento da crítica, né? E em uma das lives que ele estava falando, que ele estava, enfim, palestrando, ele falou isso. Existem dois tipos de crítica hoje. Tem a acadêmica, né, que ela estuda os processos mais históricos, tal. E você tem a crítica midiática, que é essa da qual a gente faz parte, que a gente está falando, e que na verdade, essa crítica midiática da qual você está falando, tem vários canais, etc., talvez as pessoas fiquem um pouco bravas comigo, mas ela faz parte do movimento propagandista, basicamente. Isso, assim, eu não estou desmerecendo o que a gente faz de jeito nenhum. É que isso tem um propósito, e tem um propósito propagandístico, óbvio. Você vai fazer uma análise ali, mas é uma coisa muito pessoal. E se você for traduzir isso vamos colocar, de 0 a 10, como faz o Rotten Tomatoes, ou como faz o Metacritic, quanto mais crítica você... Isso é estatística, isso não fui eu que inventei da minha cabeça. Se você fizer uma avaliação de todas as críticas, assim, você pegar um filme, quanto mais crítica tiver, mais ele aponta para o meio, entendeu? Então, assim, hoje eu tenho algumas referências. Não cabe aqui dizer... As minhas referências, as que estão vivas eu não vou falar, mas as que morreram, você já sabe. Tipo, o Edmar era um cara que tinha um texto brilhante, ele tinha um texto muito sofisticado. O Rubens, principalmente na época do Estadão, era um cara que também tinha um texto muito legal. Na época que ele estava... Eu cheguei a editar o Rubens. Assim, ele tinha um texto muito bom, ele tinha muito... Talvez ele não tivesse um texto tão sofisticado, mas ele tinha muita informação, entendeu? E de cabeça, então, né? De cabeça, que é o mais louco do mundo, né? De cabeça, né? Que doideira. Eu vou me permitir aqui falar de alguns nomes, porque são caras que são consagrados. Eu leio muito Merten, que nem se consideram... Eles se consideram jornalista de cinema, né? E, para mim, o Merten é um monstro. E ele é um cara que eu diria que não é... Assim, ele ultrapassou o patamar do crítico. Ele virou um cronista do cinema, de tanta experiência pessoal que ele coloca na visão dele, entendeu? Esse é um cara que eu leio. O Zé Geraldo é um cara que eu leio, o Zanin é um cara que eu leio. Os meus colegas, assim, os contemporâneos, eu leio quase todos, assim. Não leio tudo porque não dá, é muita coisa. Mas, assim, eu procuro ler. Esses que eu estou te falando, o Zanin, o Merten, eu já falei, o blog dele,
o Zé Geraldo, que eu acho fantástico, tem o Carlinhos. O Carlinhos é um cara que eu acho que também é muito fera. Um blog dele que eu... Enfim, tem um monte ali. Eu estou te falando dos que me vem à cabeça e que realmente eu acompanho porque dou... enfim, estão sempre na minha cara ali, aparecendo, né, nas redes sociais. Então, esses caras eu leio. Mas, assim, eu acho que cada vez mais, para mim, além desses caras, o que me interessa é um processo histórico. Então, essa crítica acadêmica, e aí você tem o Ismail no Brasil, você tem, sei lá, o Moretim, que são caras interessantíssimos assim de se acompanhar. O Bernardet, porra, uma referência, inclusive, para a historiografia do cinema brasileiro. Esses caras me interessam mais, assim, do ponto de vista de aprofundar, né? E essa crítica acadêmica é aqui, tanto que eu estou voltando para esses livros do Bordwell, porque eles pegam um outro aspecto, que não é só aquela interpretação ou aquela leitura, sei lá, mais plana, enfim. Eu acho que tem outras coisas que estão me interessando mais e que tem a ver com esses processos. Não sei se eu te respondi, mas eu acho... Veja bem, se pegar, por exemplo, o Roger Ebert, eu vou te dar esse exemplo. Você pegar... Eu não sei se você já leu a crítica do Roger Ebert sobre o Taxi Driver. Você já viu esse texto? Não, esse texto não. Vou até anotar. Eu estou olhando para cá rapidamente, porque esse livro estava aqui, perto, em algum lugar. Ele não está, mas eu vou te dizer o que é. O texto, a crítica do Roger Ebert, que é dos anos 70 e foi publicada num jornal, no Chicago Sun-Times, na época que ele era o grande crítico, o decano do Chicago Sun-Times, o Roger Ebert faz uma análise do Taxi Driver, cara, que ela é brilhante, assim, é muito brilhante, e ela tem um peso de quase uma tese sobre o filme, assim, é muito bom. Caramba. Então, eu não estou desmerecendo o trabalho. Agora, que esse volume cresceu e fica difícil da gente acompanhar, é muito difícil. Então, assim, no meu caso, que, enfim, a gente chega muita coisa para a gente, eu faço essa seleção meio natural, porque senão você fica louco, né? Não dá para ler tudo. É muita gente. E é isso. Show de bola. Não, foi bom. Respondeu bem. Eu também. A minha visão disso, eu tento sempre apoiar todo mundo que quer falar sobre cinema de alguma forma, né? E eu gosto da coisa despretensiosa. A pessoa que ama um filme chega e fala assim, pô, cara, eu gostei por isso. Você vê que a pessoa ela não tem, assim, talvez um conhecimento técnico, mas você percebe o amor, o olhinho brilhando, sabe? Então, esse tipo de coisa também me comove, me pega um pouco. Como eu navego muito pela internet ao longo dos dias e tudo mais, eu consigo perceber que a galera, falei, pô, um pouquinho mais de estudo para algumas pessoas, para alguns blogs, alguns sites, eles podem virarem grandes, talvez até cronistas da sétima arte, da sociedade como um todo. E a gente está precisando de renovação nessa questão do contexto cultural, né? De mostrar textos que reflitam, né? Talvez até com uma visão diferente, uma visão assim dessa nova geração. Mas vamos torcer aí para que a galera estude bastante também nisso. Né? Concordo com você. Assim, a crítica europeia, da qual eu não falei, mas que você tem ali, você tem o Bazin, e depois você tem a geração que ele cria dos jovens turcos. Veja, era uma renovação já naquela época. A gente precisa dos nossos jovens turcos aqui também. Eu acho importante ter isso. Com certeza. E eu também... sabe uma coisa que eu sinto falta, ali? É de alguma publicação mais forte, falando um pouco sobre a crítica mesmo, sabe? As referências dos críticos. O pessoal poder conhecer e poder se espelhar também, sabe? Podiam fazer uma visão, assim, da América Latina, da crítica, da europeia. É tudo muito jogado para mim, né?
Assim, pelo menos do que eu fui pesquisar, é tudo muito jogado. Você sabe que tem um dos caras que eu acompanho, que é de uma geração intermediária, que é o Sérgio Alpendre, que Ih, eu acho maravilhoso. um cara ótimo. Serjão é fera demais. O Sérgio é um cara. Nossa, ele é cristalino, assim, é um cara muito fácil de ler, muito fácil de entender. Ele não tem frescura, eu acho ele genial. O Sérgio é um dos caras que teve experiência com revista, a Paisá. A Paisá era isso, era uma tentativa de fazer isso. Né? O problema é que os custos aqui no Brasil são uma desgraça e as pessoas não compram, né? Enfim, para monetizar um site aqui no Brasil é diferente de monetizar um site, sei lá, nos Estados Unidos ou na Europa, talvez tenha outros lugares que seja mais fácil, mas é difícil aqui, né? Com certeza, aqui tudo é difícil nessa área cultural, infelizmente. Mas vamos torcer para as coisas melhorarem, porque com esse governo está cada vez mais complexo. Está complexo. É o seguinte, Ale, na entrevista para o projeto E aí, querido cinéfilo, que, poxa, você gentilmente participou, foi super bacana. Você foi entrevistado no número 15 ou 16? Não, foi o 25, número 25. E já estamos no número 400. Já estamos no número 400. Cinéfilos de todo mundo estão participando, está sendo super legal. E, pô, lá nessa nossa entrevistinha lá que foi escrita, você comentou de um filmaço que eu amo também, do John Ford, o Rastros de Ódio, né? Falou até que você tem uma memória afetiva enorme, né? Porque você viu com seu pai esse filme e que você se emocionou muito naquele encontro. Vamos poder dar spoiler aqui? Teve aquele encontro lá com a Natalie Wood, né? Aquela cena que quem conhece o filme sabe e tudo mais. Eu queria saber de você uma questão. Por que você acha que não fazem mais filmes de faroeste? Será que é um gênero que fora esquecido pela nova geração de cineastas? Talvez até pela falta de referência cinematográfica? Olha, eu vou me permitir aqui discordar amigavelmente de você. Claro. Eu acho que tem bons contemporâneos. Você vê o filme do Tom Hanks da Netflix. O Relatos do Mundo. Relatos do Mundo, que tem um nome diferente em inglês e que esse nome, para mim, eu sempre me confundo, porque eu faço a tradução do outro título, o Relatos do Mundo. Relatos do Mundo é uma grande homenagem, é um faroeste contemporâneo. Para mim, é um filme que, por exemplo, não ter sido nem mencionado no Oscar é um absurdo, sim. Eu acho de uma falta. Assim, e por quê? Porque tem o Tom Hanks e a gente está cansado do Tom Hanks. Faça meu favor, né? Se a gente não cansou da Glenn Close, da Meryl Streep, por que a gente vai cansar Exatamente, o cara é bom, pô. Quer fazer o que o cara é bom? O cara é bom, pô. E o filme é bom. É bom, também adorei o filme. E é um filme que é muito calcado. Você vê que quem fez esse filme assistiu muito o Faroeste, porque lá tem Rastros de Ódio, por exemplo. Sim. Não, esse filme foi muito bem. Ele cita, com certeza. Ele cita o tempo todo, inclusive imageticamente, né? Tem planos que ele tirou do. É um filme belíssimo, tecnicamente. Ele é belíssimo. E narrativamente também, né? Aquela menina, o personagem daquela menina é incrível. É incrível. Verdade. Incrível. Assim, talvez ele seja uma variação do mesmo tema, mas é um personagem também muito rico. E assim, eu vi, por exemplo, também eu acho que eu não sei por sugestão de quem, Brothers Sisters. Não sei se você viu esse filme Não vi. Com dois irmãos. Cara, e é contemporâneo. Eu acho que ele é 2017 ou 2019. Eu vou anotar até. Vou até anotar aqui no meu caderninho. Eu também tenho um caderninho que eu anoto. Não, vale a pena. Show de bola. Brothers Sisters.
Sisters. Ele é um filme sensacional, que e mostra esse The Sisters Brothers. The Sisters E Brothers. eu vou te dizer que Sisters Brothers, com a minha dislexia eu sempre troco, que é com o Joaquim Fênix e o John C. Reilly. E ele é do Jacques Audiard. Não é nem um cineasta americano, né? Mas é um francês americanófilo. Ama o cinema americano e ama o faroeste. E ele é um filme assim que também faz uma série de subverte os códigos do faroeste. Mas assim, eu estou te citando esses filmes, que foram 2 faroestes que eu vi recentes. É de 2018. São 3 anos, né? Eu acho que tem espaço para esses gêneros. Esse que é um gênero assim, que é o chamado gênero que nasceu nos Estados Unidos, né? E que é uma paixão, assim. Você vê no filme lá, no Viagem pelo cinema americano, com o Martin Scorsese, ele fala sobre Rastros de Ódio horas, né? É maravilhoso, realmente. Fala sobre faroeste também muito tempo. Agora, eu não acho que seja um gênero esquecido. Eu acho ao contrário. Ele tem se renovado desde o Clint Eastwood, né? Oh, meu Deus do céu. O 3 Homens do Conflito, Paul Mal fez? Não. Mais próximo. Os Imperdoáveis. Os Imperdoáveis. Muito bom. Desde Os Imperdoáveis, assim, a gente tem visto uma série de filmes de faroeste que são muito legais. Eu citei 2 que eu gostei muito, que são mais ou menos recentes, e que mostram que você tem espaço para fazer isso, principalmente no cinema americano, né? Com certeza. Eu lembro, quando eu preparei aqui a pauta, eu falei, cara, mas vou falar de 2 filmes também de faroeste que eu gostei muito. E assim, eles não são tão recentes, mas um é o Appaloosa, que é com Ed Harris. Muito bacana esse filme, bem interessante. E ele é repleto de spoilers, é até complicado falar a sinopse dele, porque ele é repleto de spoilers, o que é uma coisa bem bacana. E tem o Salvation, que é com Mads Mikkelsen. Mads Mikkelsen de chapéu de cowboy. Mads Mikkelsen... Então, esse do Mads Mikkelsen eu até conheço, mas eu nunca vi. O outro eu realmente nunca nem tinha ouvido falar. Assim, talvez seja uma falha minha. O Mads Mikkelsen, que é o super queridinho aí do pessoal, e aí ele agora que vai para Oscar, que aparece tudo que é filme. Ele é o cara também, muito bom, muito bom ator. Mas vamos passar aqui para a próxima pauta, então, Ale, que é o seguinte. Queria saber de você essa questão dos críticos de cinema, voltar mais um pouquinho nisso. Quero saber de você, você acha que essa classe dos críticos de cinema no Brasil, ela é uma classe unida? Ou há algum certo tipo de ego nessa classe, de alguma forma, por uns e tal? Como é que você vê essa questão da união dos críticos de cinema? Se você quiser falar, fala do seu ponto de vista, da sua geração, né, das pessoas que você conhece, o que você vê você já tem tanta experiência, já editou tantos deles. Cara, assim, de novo, eu vou voltar para aquele ponto que a gente estava conversando. A crítica, hoje em dia, com o advento da internet, ficou cada vez mais fácil você montar um blog ou criar um perfil numa rede social, no Instagram, no Facebook e escrever, né? Eu acho, para mim, pessoalmente,
Óbvio que me interessa, como a gente estava falando, um olhar novo, com refrescância, né? Um olhar renovado, tal. Mas eu acho que assim, quanto mais para essa função, quanto mais experiência você tem, melhor você consegue extrair alguma coisa daquilo que você viu, ou passar alguma coisa daquilo que você viu, porque você está contando com aquela experiência. Eu acho que tem muita gente fazendo crítica e tem muita gente boa jovem também, mas assim, é um volume gigantesco. Então, é óbvio que para você se destacar, o ego certamente tem É um componente. tem ali o seu é um componente, certamente. Agora, com relação à união, eu acho que tem muita não, cada vez menos você tem debate. O que você tem é lacração. É. Eu lamento dizer isso, assim. Eu falo por experiência própria. Eu uma vez, isso assim, corriqueiramente, eu adoro o Jojo Rabbit, por exemplo. É um belo filme. Sim. E por Também gosto. razões, inclusive, estéticas, que eu acho que as soluções que ele deu, que o Taika Waititi deu Waititi, né? que ele teve, assim, as soluções que ele encontrou para não banalizar aquele horror todo, para ele manter a pureza de olhar, tudo aquilo está no filme, e está no filme de um jeito que não é, assim, não é uma coisa muito fácil. E, nossa, assim, eu coloquei isso num post uma vez, e só faltou nego jogar É pedra, assim. bizarro. E às vezes tem um pouco disso, tem um pouco dessa coisa de querer lacrar, que é muito típico de rede social. Então, É mesmo. esta parte me enche o saco. Eu não estou dizendo aqui que não tenha debate, que não tenha diálogo, você tem até uma associação de críticos que é bem atuante, que são pessoas sérias, são pessoas muito legais Tem inclusive as e que regionais fazem um também, né? trabalho. Tem as regionais também, né? Sim, Que sim. também sempre fazem A do Rio de mostras, Janeiro, catálogos. sim, sim. São, 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 são associações muito legais, enfim, que fazem um trabalho sério, com pessoas sérias, e que tem um trabalho que a gente só pode elogiar. Mas que a internet, as redes sociais, criaram um ambiente em que a lacração, ela muitas vezes se sobrepõe ao debate inteligente, ao debate que você respeita a palavra do outro, que você respeita a opinião do outro, que você respeita o argumento do outro, e principalmente em que você respeita o debate. Eu acho que está cada vez mais raro, É, infelizmente. concordo E, plenamente com e, você. e eu acho que isso, assim, eu já vi, Rafa, debates em que o, enfim, o Ismail, o Fernando Meirelles e a Ivana Bentes estavam na mesma mesa e brigaram, mas ali tinha uma coisa assim, é, é, a Ivana Bentes batendo boca com o Fernando Meirelles. E ele ficou bravo por causa do Cidade de Deus, e por causa do. Ela levantava a questão lá do Glauber e tudo, e acusando. Cara, assim, eram tempos. Mas você via assim,
você via, era Ivana Mendes, entendeu? Não era qualquer acadêmico. E era um cineasta como o Fernando Meirelles, que também não é um cara que, enfim, é um cara que sabe, ele sedimentou lá o espaço dele, a obra dele, né? A posição dele dentro do cinema. Com certeza. Então, assim, você tinha lá um debate acalorado, você tinha lá uma coisa assim mais intensa, mas eu via que tinha que tinha mais respeito, sabe? Essa coisa da lacração pela lacração é um negócio que realmente me deixa um pouco com gastura. Eu acho que assim, quando a gente. Outro dia eu fiz eu criei uma frase, uma analogia muito doida, um paralelo, o pessoal ficou zoando. Eu falei que existe essa lacração, essa coisa louca na internet, as pessoas, em vez de tentar argumentar, né, falar, pô, discordo de você e tal. Primeiro que as pessoas não sabem falar na internet, é tudo jogando pedra. Aí tem a questão também da interpretação das palavras, né? Que você não está vendo a pessoa, você está só interpretando as palavras. E aí vira um Deus nos acuda. Isso que é bom no tete-a-tete. E eu sempre falei que debates de cinema acalorados no tete-a-tete, no ao vivo, é sempre muito legal, claro, quando é feito em alto nível. Por quê? Parece um jogo de esgrimas. Eu falei isso. É um esporte, sabe? Um esporte chique, sabe? Cada um com o seu conhecimento, com o seu argumento, e ali fica no florete, e volta aqui. É um jogo de esgrima. Isso é muito legal. Eu já vi também debates que eu falei assim, meu Deus! Mas é óbvio que ninguém vai se atacar com ninguém, é mais pelas palavras, né? É um duelo de esgrimas, é um jogo de tênis. Falar sobre cultura, ele precisa ser elegante, né? Falar sobre qualquer coisa precisa ser elegante, precisa ter o mínimo do respeito, né? Eu tenho certeza que, por mais que as linhas sejam tênues, né, nesse debate você falou que deve ter sido histórico, em outros também que eu já vi, a gente sabe que, poxa, são pessoas de alto nível, de conversa de alto nível, né? Conversas de alto nível, isso que importa. A rede social, às vezes, é muito chata, por isso que a gente tem meio que fazer uma triagem, como você mesmo falou, de ter dentro do nosso universo de exposição pessoas que, né, entendem a gente, que debatem com a gente. Tem um cara no meu Facebook, que ele discorda de tudo que eu falo, mas eu adoro ele. Ele discorda de tudo. Tudo que eu falo. Falo uma coisa de um filme, eu adoro, porque ele é elegante, sabe? Ele olha, eu não concordei com isso, mas, poxa, tal. Eu adoro isso. Isso é muito legal. Agora, tem que ter mais isso na nossa vida, né? Essa questão política também, ali, na minha opinião, acabou extrapolando para outras áreas e as pessoas começam a colocar componentes também nesse sentido, né? Por exemplo, eu que tenho uma exposição muito grande falando sobre cinema, obviamente eu brigo com muita gente, porque eu trabalhei no mercado exibidor há muito tempo, eu falei que as salas de cinema não tinham que abrir. Pô, tem que ver, jogaram pedra em mim, entendeu? Fizeram Deus e o diabo a quatro. Mas eu não vou deixar de expressar a minha opinião por conta disso. Eu sei que muita gente também não expressa opinião por medo desses contra-ataques, dessas réplicas. Mas é o que eu falei, é uma opinião, gente. É uma opinião dentro de um todo. Ninguém tá brigando com ninguém, né? Mas a gente tem que expressar a nossa opinião. Eu não vou deixar de expressar a minha opinião por causa de uma ou outra pessoa, né? Às vezes a gente fica triste, às vezes passa até uns desabafos lá, mas é apenas um desabafo, né? Porque no jeito que o mundo tá, sem aproximação, né? Sem poder encontrar as pessoas, a gente tem que desabafar em algum lugar. E psicólogo tá muito caro ali. Já viu quando é que tá a consulta online? Tá caríssimo. Não tem nem espaço na agenda. Então a gente tem que. Então a gente vê um filme e coloca. Mas é assim mesmo. Vamos passar aqui para a nossa próxima pauta. Mandar aqui ó, o Alar da Amaral. Oi, Alar da Amaral, tá aí. Ó, o Lightman Brasil tá falando que é a cultura do cancelamento. Exatamente, Lightman. Eu acho que é isso mesmo que acontece aí muitas vezes. Mas nós vamos vencer isso com o nosso bom humor e a nossa paixão. Não, já estamos vencendo. Até porque as pessoas que, enfim, Tô aqui. Tá aqui. As pessoas que investiam no cancelamento, elas estão vendo que esse feitiço muitas vezes vira contra o feiticeiro. Verdade. Enfim, vamos em frente. Show de bola. Vamos aqui passar então para a parte final, ali, que é o seguinte.
É tipo um complete as frases, tá? Eu falo uma frasezinha, aí imagina que tem uma lacuna depois, e aí você fala uma frase, uma palavra ou até um pensamento em relação a isso, beleza? Claro, vamos Vamos lá. lá, então. Alessandro Giannini, meu querido amigo. Cinderela Baiana é um filme? Olha, é um filme. Ficou até vermelho. Cara, Ficou até vermelho. é um filme que. É um pastelão, é um filme pastelão, pra mim. Com certeza. O pessoal fica falando, né, Ale, que eu toda hora fico pentelhando. O Nicolas Cage e a Cinderela Baiana, né? São as duas coisas que eu mais pentelho na minha vida. É a Cinderela Baiana e o Nicolas Cage. Mas o Cinderela Baiana, eu falo pra todo mundo que eu tenho um grande respeito pelo Cinderela Baiana, principalmente depois que eu fiquei sabendo da história do produtor do filme, que eu não sei se você conhece, Ali. O cara, ele apostou, ele fala que ele apostou o dinheiro todo dele, né? Dinheiro todo dele nesse projeto. E, cara, o cara, pô, eu não sei se ele já faleceu, mas parece que ele ficou bem pobre, na cadeira de rodas. Ele apostou tudo que ele tinha, né? Isso aí eu falei assim, caramba, né? Essa questão essa linha tênue que a gente até fica em cima nessa questão do respeito e tudo mais. Mas é óbvio, a gente fala de uma maneira engraçada. Obviamente o filme tem muitos erros técnicos, né? Assim, de narrativa. Ele é todo errado. Mas para mim, ele passa das profundezas do ruim. Ele virou um clássico. Não é à toa que quando eu falei com a Hilda Santiago, ali, aqui num dos programas desse que eu faço na internet, ela falou pra mim, eu falei, pô, vamos fazer uma sessão no Festival do Rio, do Cinderela Baiana, meia-noite no Odeon. Eu falei, vai lotar. Vai lotar. Vai lotar. Não, Vai lotar. mas então, as pessoas é aquela coisa de tão ruim é bom, né? Porque É, você dá risada, por isso que eu falei pastelão. Mas Cinderela Baiana de tão ruim é bom. Chega a ser bom. é isso aí. Vamos lá agora para a próxima. Um crítico ou crítica de cinema internacional que foi uma referência para você, ou é uma referência, eu sei que você já citou alguns ao longo do nosso papo, mas alguns que é um homem, uma mulher, ou um homem e uma mulher, são referências para você, até para o pessoal poder também anotar. Eu vou dizer dois nomes que são importantes. E eu não estou falando das Pauline e Kael da vida, que sim, já virou outra coisa, né? Enfim. Mas, por exemplo, o Vincent Canby é um que eu adorava ler, que era o crítico do New York Times até os anos 70, 80, mais ou menos, por aí. E o Roger Ebert. Roger Ebert. O Roger Ebert, que eu conheci um pouco depois, mas assim, esses dois caras são caras que eu lia bastante e que, cara, eu achava assim. O Vincent Canby tinha um texto muito divertido, ele era muito engraçado. Ele tinha um amigo imaginário chamado Sam, que às vezes, quando ele tinha que dizer alguma coisa complicada, ele recorria ao Sam. Que legal. E aí, Pô, que bacana, show de bola. Eu vou pesquisar sobre esse primeiro aí, que eu confesso que eu assim, não estou me lembrando se eu já li alguma coisa sobre. O Roger Ebert, eu acho que é uma referência para todo mundo que. Ele é mais mainstream, vamos dizer assim, né? Que ele virou uma sim, autoridade, né? sim. Seguinte, Ale, um filme brasileiro inesquecível. Eu sei que é difícil falar um ou outro, o melhor e tal, mas me fala um filme que pegou seu coração, assim, um filme brasileiro que pode ser de qualquer idade, qualquer época. Eu assim, sempre coloco em listas, nessas listas que vão mudando ao longo do tempo, né? Eu sempre coloco o Assalto ao Trem Pagador, do Farias. Roberto Que Faria. eu acho, cara, eu acho esse filme um estudo sobre o Brasil, assim. Rafa, vou te falar um negócio assim, que também estava conversando com outro amigo recentemente. A gente tem filmes. Chega aqui o Parasita, e todo mundo ama o Parasita, fala do Parasita. Parasita ganhou Cannes, ganhou não sei o quê, ganhou
não sei o que mais, e todo mundo coloca, fala, pô, legal, nossa, agora vou assistir tudo do diretor do Parasita. E a gente tem o Assalto ao Tempo Pagador, Roberto Farias, a gente tem o Invasor, Maravilhoso. Beto Brandt. a gente tem Cidade de Deus, né? Que não é exatamente a mesma coisa, mas tem um princípio ali que, se você vê, você tem lá essa mescla de dois mundos em algumas histórias ali dentro. E eu não consigo compreender, é isso que me irrita. Como a gente, que isso que me irrita na crítica atual como um todo. A gente pega tudo mastigado de fora, sabe? E eu não vi, tanto que eu até queria escrever uma tese sobre isso, uma comparação de Parasita com o Invasor, por exemplo, sabe? Que eu acho que assim, a gente tem um Invasor aqui no cinema brasileiro. Né? Sim. O Assalto, você me perguntou um filme que é um filme, para mim, que me impactou muito. O Assalto ao Pagador é um negócio que eu acho incrível. E cada vez que eu falava isso, eu me lembro do Ivan Ângelo, que trabalhou, com quem eu trabalhei no jornalista, escritor mineiro, fantástico. Trabalhou comigo no JT, eu falei para ele do Assalto ao Pagador, ele torceu o nariz, porque provavelmente na época tinha a ver com o Rio e São Paulo, devia ter alguma briga, né? Porque o Assalto ao Pagador não foi exatamente um filme que foi insensado em todos os lugares. Mas eu acho fantástico, e ele é uma leitura do Brasil que vale para qualquer época. Com certeza. É muito legal você estar falando desses filmes nacionais, que a gente tem que consumir o nosso próprio produto, né? E uma das coisas que eu tentava fazer lá no Cinejoy quando eu era programador é isso, né? Colocar coisas que chegavam na minha mesa que não tinham espaço nas exibições. E a gente tentava divulgar também, né, bastante esses filmes, fazendo debates, né, e outras questões também. E o bacana é que na Globoplay, que é um streaming que está aí, né, tem vários filmes bem bacanas dessa época glamourosa do nosso cinema, e de todas as épocas. O nosso cinema é bom pra cacete em qualquer época. Mas tem o São Bernardo, o São Paulo Sociedade Anônima, o Céu de Sueli do Carim, que é maravilhoso. Então, as pessoas estão com acesso, né, Ale? As pessoas estão com acesso agora, aos filmes nacionais em qualidade alta, para você ver na sua própria TV, de maneira legal, né? Bacana. E eu espero que a galera consiga redescobrir, ou descobrir, para quem nunca descobriu, o cinema brasileiro. O que me assusta às vezes, Ale, é que às vezes uma nova geração, a garotada que está entrando na faculdade de cinema, essa galera tá vendo o filme, sabe? Não conhece um básico do cinema brasileiro, sabe? Não viu o filme, não vê filme. Isso me deixa assim até um pouco triste, meio, meu Deus do céu, vocês que vão fazer os filmes daqui para frente não estão vendo o filme, cacete? Né? Tem alguma coisa de errado nessa equação. Eu vejo série. Falei, meu filho, série é uma outra coisa. É legal também, bacana, tem um estudo ali, mas filme é filme, né? Você está fazendo cinema, mas a gente sabe, né, que tem muito diretor de cinema que nem vê filme, né? Nem vê filme. Então, você lembra que eu te falei do David Bordwell? Uma das palestras que eu vi com ele, o tema era esse. É necessário, para fazer cinema, é necessário ver os clássicos, né? Era mais ou menos isso, por isso que eu estou te falando, tem a relação. Quando chegou no David Bordwell, ele falou uma coisa que eu achei engraçadíssima. Depende. E depende por quê? Depende porque se você pegar um cara como o Takeshi Kitano, e eu estou citando o exemplo que ele deu... Maravilhoso, adoro ele. O Takeshi Kitano não é um cineasta cinéfilo. É verdade. Ele não é um cineasta cinéfilo, ele diz que não gosta de ficar vendo filme à torta e direita, e ele tem a obra que ele tem. Hanabi, que eu vi no Cine Palazzo Sardi em Veneza, quando estava lá, quando o filme ganhou quando ganhou o Leão de Ouro. É um filme sensacional, é simplesmente maravilhoso. É algo de excepcional. E não é um cineasta cinéfilo. Ao passo que
você tem, sei lá, o Martin Scorsese, É. acho que deve Tarantino, assistir o Tarantino come cinema, é, de tanta referência que tem, né? Então depende um pouco, mas eu acho que é óbvio que quanto mais você tem informação, quanto mais informação você tem, melhores filmes você vai fazer, né? com O certeza. cara que é aquele cineasta que é mais intuitivo, né? Eles não são regra, eles são raros. Show de bola. E agora a última pergunta, a última lacuna para você completar. É uma pergunta mais difícil ali de toda essa nossa pauta. Alessandro Giannini. Nicolas Cage é um ator? Fenomenal. Eu acho ele fenomenal. Eu também acho, eu também acho. Eu acho o Nicolas Cage assim, é um estudo de caso, porque ele é um cara que ele não era para estar vivo, né? Inclusive. De tudo que ele passou na vida, não era para ele estar em pé. É, E o cara está fazendo série sobre, que aliás é bem ruinzinha, né? Eu me decepcionei um pouco com a série dele sobre os palavrões, sobre a origem dos palavrões, né? Mas pô, o cara tá lá, cabelo pintado porra, na estica, assim. Eu acho fantástico, assim. Nem o Jim Carrey tá tão inteiro quanto o Nicolas Cage. é, Olha que os caras passaram por poucas e boas. é, O Jim Carrey tem uma história de depressão que é um negócio é, inacreditável, cara. é verdade. É verdade. É verdade. O Cage, eu sempre falo pro pessoal que eu pego no pé do Cage, mas, pô, o Cage era meu ídolo, pô. Eu vi Arizona Nunca Mais. Pô, o cara trabalhou com David Lynch, Coração Selvagem. Trabalhou com o tio dele, com o Coppola no Peg Sue, que eu acho maravilhoso. Moonstruck, Feitiço da Lua com a Cher. Tão bacana, aquela ali é a crônica de uma cidade, de um país ali, muito bacana, de maneira leve. Maravilhoso. Ele tem muita coisa boa. Tem Joe também, recentemente, de 2012, 13 também, que é um filme forte, daquele estilo. Eu bati palma de pé nesse filme, fui o único. No meio da sessão, bati palma, ele voltou, meu Deus, ele voltou. Mas aí o que acontece? Logo depois ele faz um monte de merda, tipo Motoqueiro Fantasma, o Sacrifício, meu Deus do céu, ele conseguiu fazer um remake que destruiu todo um clássico do cinema. Mas assim, gostando ou não gostando, não tem. Assim, ele querendo fazer um filme bom e atuando bem, ele é um dos melhores da história do cinema para mim. Ele é muito. Ele consegue. Ele é um camaleão. Ele é um camaleão excêntrico. Você imagina se tivessem escolhido ele para fazer o Super-Homem, o que não seria? O nome do filho dele é Kal-El, Ale. O nome do filho dele é Kal-El. O cara, ele é um dos maiores colecionadores de quadrinhos. Ele é um dos maiores colecionadores de quadrinhos do mundo. Ele tem a edição número 1 do Superman. O cara é fissurado no personagem. Assim, aí tu pega um cara que a gente sabe que atua bem quando quer. E o entendimento que ele tem daquele personagem, pô, tinha tudo pra ser um fantástico. Pô, mas aí não rolou, né? Tim Burton e tudo mais. Ainda dirigido pelo Tim Burton. Ia ser um negócio, rapaz. Olha. Mas olha, infelizmente estamos chegando ao fim. Não tem aquela musiquinha do Jô Soares. Mas, pô, Ale, eu quero te agradecer, cara, por esses minutos fantásticos. Foi maravilhoso, foi super divertido. A gente falou de muitas coisas bacanas. Essa live vai estar disponível também em formato podcast lá no blog. Eu boto lá, vai ficar no Spotify. Para a galera que não pôde acompanhar agora, muita gente queria acompanhar agora, não está podendo, então vai poder ouvir depois. E esse formato podcast é um formato que a galera está começando mais a escutar, né? Quando vai para o trabalho, quando está no momento de folga, até almoçando também, eu escuto bastante. Então essa live vai estar lá. Quero te agradecer e obrigado, Ale. Continue sendo esse cara nota 1000, cara, que você é muito fera, cara. E você continua com o seu trabalho, viu? Você é um cara que a gente precisava de mais gente com esse teu coração aberto, com essa tua assim, gentileza.
com esse teu carinho pelo cinema. Eu realmente fico muito feliz de poder falar contigo. Você me emociona no começo, me emociona agora no final. Cara, tudo que eu tenho para te dizer é muito obrigado mesmo. Fica com um abração porra, obrigado por ter me recebido nesse seu espaço que é tão querido. Valeu, Obrigadão Ale. mesmo. Show de bola. Pessoal, na semana que vem eu recebo aqui a Sabrina Fidalgo, diretora carioca, roteirista. Ela está com vários projetos bem bacanas, com vários filmes muito bacanas que falam sobre coisas muito importantes para a gente debater. E mais para frente eu coloco a lista toda dos convidados todos. Ale, um beijo para todo mundo que acompanhou. Um beijo aí ao B Vitória, Rony, Astrid, a galera que está entrando aí pelo final. Valeu, até semana que vem. Tchau, Ale, fica com Deus. Viva o cinema! Valeu. Yeah!